Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Fatipcast. O Fatipcast é esse bate-papo sobre temas teológicos, temas ligados à igreja, temas ligados também à nossa contemporaneidade, como igreja e como faculdade de teologia, né, nos desafios que nós temos dentro da nossa realidade. E hoje o nosso tema é a FATIP e a teologia confessional reformada. Nós temos aí a nossa tradição reformada, né, quem entra, no nosso site, quem procura FATIP sabe que aqui, a nossa linha, ela é confessional e confessional da tradição reformada, da teologia reformada. E é sobre isso que nós queremos conversar. E nós convidamos para, bater esse papo, para estar falando sobre a teologia confessional, teologia reformada, o nosso professor aqui da FATIP, é o reverendo Silas Oliveira. Reverendo Silas, obrigado por aceitar o nosso convite, ele é professor aqui da casa e está aqui conosco. Minha alegria e minha gratidão, Marcos. A oportunidade que nós temos de conversar sobre esse tema tão importante e, por que não, também dialogar com a nossa realidade, né, que faz parte do nosso dia a dia, da nossa confissão de fé. Então, vamos conversar, vamos aprender juntos nesse bate-papo. Amém. Então, o reverendo Silas de Oliveira, ele é pastor atualmente, ali compõe o corpo pastoral da primeira IPI de São Paulo, a nossa Catedral Evangélica de São Paulo, ali na Nestor Pestana. Ele é professor aqui da FATIP já há quanto tempo, Silas? Quantos anos já está aqui já? É de volta aqui a FATIP, é, quando se tornou FATIP há 8 anos. Há 8 anos, né? Foi todo aquele tempo do Paraná, mas aqui 8 anos. É. Ele foi professor também no nosso seminário, teológico Antônio de Godói Sobrinho, lá em Londrina, foi diretor, né, também do nosso seminário até o encerramento das suas atividades e depois, né, veio, para aqui, para a FATIP em São Paulo, para assumir, as disciplinas na área de teologia confessional, de educação cristã, e então ele tem estado conosco nos ajudando nessa tarefa, nesse labor teológico e especialmente na formação, teológica dos nossos alunos e alunas, daqueles que almejam aí o ministério, né, da palavra, do sacramento, e mesmo aqueles também que procuram a FATIP para, se preparar melhor para serem líderes e ensinar o povo de Deus. Ele também é formado em teologia e também é mestre em ciências da religião, né, pela UMESP, né, pela Universidade Exato, Metodista metodista. de São Paulo. Então, Silas, obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E esse é um tema realmente, que nós prezamos muito, né, embora a FATIP ela recebe hoje alunos e alunas de outras denominações, de outras tradições cristãs, mas a gente não abre mão da nossa história, da nossa tradição, da nossa teologia, que é a teologia, reformada. Mas mesmo falando em teologia reformada, muitos têm dúvidas, né, o que é essa teologia reformada? Alguns, né, sabem que vem de João Calvino, não é? Mas às vezes param em João Calvino, outros só ficam ali no puritanismo do século XVII, e a teologia reformada é muito rica, né, é muito rica. E é sobre isso que nós vamos conversar neste FATIP-cast. E eu começaria, Silas, perguntando o que caracteriza a nossa tradição reformada, a nossa teologia confessional reformada, né, em relação às outras tradições, cristãs. Olha, Marcos, acho que é importante destacar que muitas vezes há uma dúvida realmente na origem disso tudo, né? É importante destacar que essa nossa tradição reformada, ela começa com todo o trabalho realizado através da Reforma Suíça, né? Zwingli, Calvino, enfim, tudo aquilo que foi feito
já naquilo que nós chamamos de um segundo momento da reforma, né, pós-Lutero. E quando nós conversamos sobre isso, estudamos sobre isso, eu creio que uma das características que, ao meu ver, marca não apenas a teologia confessional, mas a teologia reformada de uma maneira geral, é exatamente a preocupação com a centralidade na palavra de Deus, não é? Isso Lutero já trabalhou, mas Calvino enfatizou de uma maneira muito mais, eu diria, muito mais eficaz, né, tendo em vista as preocupações que ele tinha, com a questão da igreja local, né. Enquanto a reforma luterana teve uma preocupação também com a parte acadêmica, né, Calvino trabalha de uma maneira mais específica a responsabilidade da igreja a partir da sua vida local, em relação também às suas, necessidades sociais, né. E outra coisa que eu enfatizaria a partir também dessa centralidade da palavra, é esse diálogo que a teologia reformada faz com as outras ciências, né. Quer dizer, há uma preocupação muito grande, em produzir uma teologia a partir da pregação que tenha fundamentos sólidos da exegese, da hermenêutica, da história, né. Nós não conseguimos ler a teologia reformada se nós não pensarmos nesse diálogo com as ciências que compõem a nossa própria tradição. Isso. E a teologia reformada, ela consegue fazer esse diálogo sem perder a sua essência, né, a sua essência, ou seja, ela chama para esse diálogo e ela contribui com esse diálogo, né, fazendo essa ponte entre a autoridade das escrituras e a nossa realidade, né. Exatamente. E isso é de uma beleza, eu diria, tão grande, que traz para nós as informações a respeito do nosso cotidiano, do nosso, vamos dizer assim, da nossa vida de uma maneira geral, né. A preocupação de Calvino foi tratar de temas que pudessem, proporcionar às suas ovelhas, naquele tempo, de uma qualidade de vida em todos os aspectos. É claro que isso, em muitos momentos, os conflitos, os confrontos de ideias, né, estavam presentes, mas, a essência disso tudo é exatamente a a própria formação de Calvino, que é uma formação humanista, Sim. né. Então essa essência trouxe uma preocupação enorme para ele e para os seus seguidores em dar aos seus alunos e também às suas ovelhas uma base sólida de que: "Olha, nós temos a nossa tradição, nós temos a nossa confissão, mas essa confissão só ela, será realmente, de resultados se ela visar a necessidade e a restauração da dignidade humana." Amém, amém. E pensando aí, especialmente em Calvino, né, que, né, para nós presbiterianos independentes, né, é muito caro, né, isso, né, o reformador Calvino, a sua teologia, mas ela se estendeu, né, por toda a Europa, né, e foi também por não só por período geográfico, mas também questão geográfica, mas questão de tempos, né. A teologia reformada, ela foi se passando e ela foi também sendo algo, contemporâneo. Ela não fica presa somente a um espaço de tempo, né, da história, né. Então nós temos várias confissões que foram feitas, tem várias confissões reformadas, mas tem uma que para nós é muito cara, inclusive dentro da nossa constituição da IPI, né, tá lá como símbolo de fé, que é a confissão de fé de Westminster. Né, então qual é a importância da confissão de fé de Westminster para nós? Olha, nós, como própria constituição da nossa igreja
reza, nós trabalhamos isso como símbolos de fé, né. E como você mesmo disse, quando nós estudamos a respeito das confissões, né, e isso daria uma longa discussão, porque a lista é grande, Sim. né, é muito grande, e é importante destacar que muitas vezes os catecismos que foram surgindo também foram colocados na categoria de confissão, até porque, era uma forma de não só de defender a fé, mas de preservar a tradição, como nós estamos falando agora há pouco, né. Inclusive, se permite, Silas, no nosso site da IPI tem lá, ó, é um livro, né, de confissões, né. Uma comissão levantou todas as confissões aí, né, e ainda não foi publicado, né, esse livro, né, mas está lá para download. É, exatamente. E isso, né, bem lembrado, nós temos um material muito rico, né, que nos ajuda a pensar e a entender a nossa tradição, né. E a Confissão de Fé de Westminster, né, voltando à tua pergunta, né, ela como símbolo de fé, né, e eu gosto muito de trabalhar a compreensão da confissão, né, no caso, especificamente dela, a partir dessa ideia do símbolo, porque o símbolo ele fala quando as palavras já não mais conseguem argumentar, né. Essa é uma questão muito importante que nós precisamos considerar. E nós temos, o próprio texto da confissão, os catecismos, né, que representam, eu diria, um grande resumo, né, de toda a confissão bíblica, né, a respeito da autoridade das escrituras, dos decretos de Deus, da providência divina, né. E aí, quando nós pensamos na importância dela para os nossos dias, nós precisamos entender o seguinte: nós só podemos pensar em ter algo melhor se nós realmente apresentamos uma proposta melhor, né. Ela foi escrita a partir de uma série de interesses naquele período, demorou tempo enorme para Muitos anos. né, vários anos para que, tornasse um documento público e completo, né. Mas ela também discutiu e foi formada a partir de interesses, nós sabemos disso, né, historicamente, inclusive políticos, né. Era preciso tomar uma posição entre, aquilo que acontecia no governo, da Inglaterra, né, e a relação com os escoceses naquele período todo, mas ao mesmo tempo, apresentar uma proposta que tivesse uma fundamentação não baseado nos interesses políticos, mas na autoridade das escrituras, né. Então, a confissão de fé ela continua, e é importante a gente enfatizar isso, sendo um instrumento belíssimo de orientação. Aqui uma observação muito particular, o que eu penso é que nós fazemos muitas observações à confissão de fé e pouco conhecemos, Hum. né. Eu creio que um dos grandes desafios pastorais que nós temos, né, que a liderança da igreja precisa ter sempre como, eu diria, como consciência mesmo, né, é o ensino, né, é dizer: "Olha, nós temos isso", né, e esse texto discute toda a nossa tradição, toda a nossa, cultura religiosa, a nossa maneira de professar a fé, né. Eh, e eu me lembro bem, né, que lembrança de infância, Hum. né, quando eu fui, professar a minha fé, eu quase que precisei decorar o catecismo menor, né, era exigência da época, né, mas isso Foi se perdendo com o tempo, né. foi se perdendo, né. E eu creio que isso é muito interessante, porque especificamente a questão dos catecismos, os reformadores escreveram os catecismos, voltando um pouquinho à questão da reforma, né, como instrumento pedagógico, Hum. né. Lutero, por exemplo, escrevia a respeito escreveu o catecismo menor para que os pais ensinassem seus filhos, né. Calvino depois também partiu também para uma iniciativa muito parecida, e a confissão de fé não é diferente, né. Ela representa, uma maneira de nós
ao olharmos para o texto bíblico, dizer: "Olha, a nossa fé está fundamentada nisso", né, de tal forma que eu possa, não só falar, mas também, principalmente, viver essa essência. Sim, mas é importante a gente, inclusive olhar pra Confissão de Fé de Westminster, né, como também como você já mencionou, fruto do seu tempo, né, ou seja, que ela ali, na sua confecção tinha ali as suas tensões, as questões políticas todas, né, que estava acontecendo, né, e que a gente tem que olhar com esse, eh vou cometer uma redundância, né, olhar, né, com esse olhar crítico, né. Mas ali tem doutrinas que são eternas, né, doutrinas que, que representa a nossa teologia, né, que serve para até os dias de hoje também, né. A nossa igreja mesmo, a ITI, né, do Brasil já tentou aí, já 2 comissões para, né, tentar fazer uma confissão de fé, brasileira, que é uma intenção legítima, né, bonita, eu acho que correta até, né, que representa bem a nossa realidade, mas sem que isso invalide, né, aqueles princípios que a confissão de fé nos traz, né, da teologia reformada, né. Mas aí tem que ter esse olhar também, né. Sem dúvida. Se nós quando nós lemos confissões de fé de outras denominações de tradição reformada, nós, presenciamos o seguinte, né, que é a o diálogo que a nova confissão da denominação que se propõe a isso, tem com a sua realidade, mas em hipótese alguma abandona a essência, Exato. né. E a essência exatamente são os temas, eh, po tanto teológicos, né, doutrinários que nós temos dentro da Confissão de Fé de Westminster, como por exemplo, citei no início a questão da centralidade na palavra de Deus, mas nenhuma confissão de fé, né, seja de que tempo for ou denominação for de tradição reformada, ela poderá deixar de falar, por exemplo, da providência divina, né, da soberania de Deus, né, e tantos outros temas que nós temos dentro da Confissão de Westminster. Então, eu me lembro, eu inclusive participei de uma das comissões, né, que trabalhou durante um tempo, conversou sobre essa questão de uma confissão de fé brasileira, e a discussão era sempre nesse sentido, né, nós podemos ter uma confissão e eu acho interessante e importante a a a iniciativa, né, que dialogue com a nossa realidade, com esse Brasil tão, vamos dizer assim, continental que nós vivemos, né, com essa diversidade que nós temos, mas em hipótese alguma nós vamos perder aquilo que nós chamamos de uma certa espinha dorsal, né, que Sim, são as nossas doutrinas. isso vai permanecer sempre, Exatamente. né. Princípios são inegociáveis. Exatamente, exatamente. E pensando nisso, nessa questão da centralidade da palavra, Silas, né, da autoridade das escrituras, que é um pilar mesmo aí da reforma e isso sempre foi desde o início da igreja, né. É claro que, durante um grande período, que a gente chama aí o período aí que vem a Idade Média, né, essa centralidade das escrituras ela, né, se perdeu bastante, né, e é interessante que a gente também está vendo nos dias de hoje que essa centralidade tem se perdido, né. Lá na Idade Média a tradição, né, ela tomou lugar, né, a tradição ficou mais importante, né, do que, né, as escrituras sagradas, né. E como é que a teologia reformada entende então essa a centralidade das escrituras, a autoridade das escrituras, em contraste com a tradição, porque a tradição é importante também, Sem dúvida. né. Aqui quando eu falo, né, da tradição, não estou menosprezando ela, pelo contrário, ela tem a sua função, ela tem a sua importância, né, mas, como é que a gente entende, como é que a nossa teologia reformada entende essa autoridade em contraste aí com a tradição? Bem, eu penso que o nosso lema, né,
de igreja reformada, sempre se reformando, nos ajuda a compreender tudo isso, né? Porque a reforma, ela, ao meu ver, é sempre um ato contínuo da igreja, né? A igreja que não pensa a ideia, ou melhor, o conceito de tradição reformada, sem pensar nessa continuidade de uma reforma, ela acaba caindo no tradicionalismo, né. E o tradicionalismo, ele é prejudicial, né, por vários aspectos da igreja, e eu penso que inclusive no que diz respeito à espiritualidade da igreja, né. O cultivo da espiritualidade da igreja está exatamente na beleza dela, ter essa consciência de uma reforma constante. Aí vem a questão da tradição, né. A tradição ela é importante, e ela é necessária, né. A questão está em como que nós dialogamos com ela, né. O grande desafio dos reformadores foi exatamente conversar com o seu tempo, né. Eh, os reformadores, eles puderam questionar a realidade do seu tempo, né. Quando eu penso em Calvino, por exemplo, em relação às questões de fé, né, de sacramentos, da própria questão, de educação no seu tempo, né, ele fez uma análise de como, o seu mundo naquela época compreendia, né. E para que não caísse nesse tradicionalismo, ele colocou sempre o novo como grande desafio, né. Nós, precisamos, eu creio, na nossa cultura religiosa, eh, ter uma consciência constante de que, o novo ele assusta, muitas vezes num primeiro momento, mas ele deve ser algo desafiador para o crescimento da nossa fé, né. Quando eu falo novo, não é naquela inovação, Não é novidade. não é novidade, né, mas você não ter medo, porque se os reformadores tivessem esse medo, não teria acontecido a reforma. Não teria, é verdade. Verdade, ficaria do jeito que estava, né, Exatamente. do jeito que estava. E Silas, um dos pontos importantes, da nossa tradição, da nossa teologia reformada, e que a gente tem que citar novamente Calvino, né, é a questão da soberania de Deus, não é. Como é que a teologia reformada vê a soberania de Deus e como você já colocou, né, como resposta aos desafios da nossa realidade. Como a teologia reformada vê a soberania de Deus em todas as áreas da nossa vida. Eu sei que isso é um tema bastante abrangente, grande, mas só dá umas pinceladas para nós, ó. Vamos lá. É é um tema realmente abrangente, né, às vezes até polêmicos, dependendo da tradição religiosa, né, mas para nós, presbiterianos independentes e, no caso, de tradição reformada, é uma doutrina, eh, inspiradora, né. Por quê? Porque nós partimos do princípio que Deus é criador, né. Ele cria, mas ele não só cria, ele preserva aquilo que ele criou, né. Então, nós vamos notando e percebendo em todas as coisas da criação, e quando eu coloco a criação, não é apenas o ser humano, né, é o todo, o cuidado de Deus, a preocupação desse Deus com aquilo que ele criou. Porque se ele no início, Marcos, disse que aquilo que ele criou é bom, né, eh, há interesse do próprio Deus, né, em preservar aquilo que é bom. A mesma maneira em relação ao ser humano, né, quando o texto bíblico diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, eu sempre tenho comigo que, eh, se Deus nos fez dessa forma, ele colocou algo de bom dele em nós, né, eh, para que a sua soberania, fosse sempre cultuada, né. Agora,
o grande olhando para a nossa sociedade, para o nosso mundo de uma maneira geral, é muito comum o ser humano perguntar, né, "Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo?", né? "Onde está Deus?", né, diante das grandes tragédias da vida, né? Eh, a resposta que nós temos é que esse Deus de amor que nós adoramos, né, é o Deus presente também em meio às tragédias da vida, né. É o Deus que, por exemplo, eh, trazendo como exemplo esse momento que nós vivemos no mundo de tantas guerras, né, ele não é o Senhor dos exércitos, né, como era pregado no Antigo Testamento e que nós temos como registros do Deus que ia na concepção, de muitos do Antigo Testamento, o Deus que ia junto para a guerra para matar o inimigo, né, muito pelo contrário, né. O Deus, soberano que nós adoramos é o Deus da graça, é o Deus do Novo Testamento, né, no sentido, assim, da pessoa de Jesus Cristo, nesse aspecto, né. Ou seja, é o Deus preocupado com a miséria humana, é o Deus que sofre com a miséria humana, é o Deus misericordioso que não se conforma e que chora com os que choram, Sim, né. sim. E é interessante que essa graça, a gente vê ela também presente no Antigo Testamento, né. É o Deus do juízo, né, mas é o Deus também que sempre oferece a oportunidade do arrependimento, né, da graça, né, e que sempre tratou o povo com graça, né. Porque se a gente não é tratado com graça, Tem isso. estaríamos fulminados. Ah, totalmente. E isso fica muito claro, né, desde o Gênesis, né, a oportunidade que Deus dá ao ser humano, né, quando o ser humano, perde aquela capacidade de decidir, né, né, ele está à deriva, né. E isso também se fundamenta na soberania de Deus, porque todas as eleições e todas as alianças na Bíblia têm a iniciativa divina, né. É Deus quem toma a iniciativa de fazer aliança com Noé, com Abraão, e assim sucessivamente, né. O o ser humano por si só, ele perde a capacidade de decidir devido às consequências do pecado, né. Mas o Deus soberano, que tem o controle de todas as coisas, ele chega para o ser humano e diz: "Não, sou eu que te elejo, sou eu que cuido de você, sou eu que quero você, ao meu lado", né. Isso isso é confortador, né, saber que, o nosso lado miserável, o nosso lado pecador, porque se depender de nós, né, Saímos perdidos, né. estamos totalmente perdidos, né. Sempre tem um Deus da graça, né, desde o Gênesis até o Apocalipse, dizendo: "Olha, eh, eu estou aqui, eu continuo me preocupando, porque fui eu que te criei, né, e eu não quero que a minha criação se torne, alguma coisa sem nenhum valor". É. E é bem interessante essa sua fala, né, sobre essa questão da guerra, né, do Deus da guerra, né, do Deus, né, dos exércitos, embora esses termos eles aparecem nas escrituras sagradas, e nós não estamos invalidando, né, nada disso, mas do entendimento que se tem, isso é fazer teologia, né, do entendimento que se tem, porque, hoje nós estamos vivendo tempos que, há muitos pregadores que estão chamando o povo de Deus para a guerra. Né, que parece uma cruzada, né, contra o mal, contra, né, as coisas que estão acontecendo na sociedade, né, as questões ideológicas e tudo isso acaba, né, passando, né, por essa teologia que tem sido muitas vezes pregada. E a teologia da graça, ela tem sido esquecida, né, parece que o nosso Deus é um Deus que se alegra com a destruição do outro. Né, e sendo que a palavra de Deus, especialmente em Cristo Jesus, mostra um Deus que acolhe, né, um Deus que é amor, um Deus que é graça, que continua sendo Deus de justiça, sim, né, mas uma justiça graciosa, Exatamente. né, e muitos não conseguem entender isso,
né, e acaba reproduzindo um discurso que tem levado mais a discursos de ódio, do que realmente esse discurso do amor e da graça que Cristo veio trazer para nós, né. E quando, eh, isso acontece, né, Marco, no sentido de ódio, nós temos muitas vezes um discurso vingativo, né, de um Deus que, na opinião de muitos, ele vai trabalhar, de uma maneira vingativa. E eu creio também que uma das bases bíblicas que particularmente, eu tenho como prática de vida, né, a leitura disso, até no trabalho, às vezes em sala de aula, muitas vezes eu volto nesse material bíblico, que é o Sermão do Monte, né. Eu tenho comigo que o Sermão do Monte é um código de ética de Jesus, né. E onde Jesus deixa bem claro que ele não veio para ficar mudando certas leis que já existiam, outras leis que os fariseus criaram, mas ele veio para trazer algo novo. E a expressão que nós temos ali em vários momentos, eu porém vos digo, né, faz toda a diferença, né. Quando Jesus, por exemplo, diz: "Olha, vamos lembrar aqui o que está escrito lá, né, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem", né. Eh, Aí está o diferencial da graça, Exatamente. né. Eh, de você aprender com Jesus, a como olhar para o diferente, né. A como olhar para aquele que pensa diferente de você, né. Eh, e e a nossa vida eclesiástica, ela existe debaixo da graça de Deus para conviver com o diferente. Eu sempre costumo dizer que Deus não nos fez em série, né, nós não somos assim, de uma linha de produção, né, que Deus fez todo mundo igual, muito pelo contrário. A diferença é que constitui exatamente a riqueza da vida cristã, né. E a soberania de Deus passa por aí. Com certeza, com certeza. E Silas, vamos pensar agora na teologia reformada, na nossa confessionalidade reformada, o que isso influencia, a liturgia, a pregação, o nosso culto a Deus? Bem, quando nós pensamos na palavra liturgia, e isso tem a ver também com o culto, a origem da palavra liturgia tem o sentido de serviço do povo, né. E é uma palavra que surgiu antes mesmo de ela ser, absorvida pelo contexto religioso, né. Hã, Era uma forma de prestar serviço, né. Não, eh, no sentido de você ser escravo de, mas estar a serviço de alguém, né. E quando isso vem para a tradição da igreja cristã, nós descobrimos isso ao longo da história, a importância da liturgia como um conjunto, né. Eh, ela tem suas particularidades, né, que compõem um todo, que é exatamente o culto, né. Então, quando nós falamos das partes, vamos pegar aqui as partes da nossa liturgia, né, num grande resumo, assim, né. Nós falamos de adoração, de confissão, de intercessão, que eu penso que é um item pouco explorado nas nossas liturgias ainda, né, o item da intercessão. O próprio momento do louvor, né, palavra, né, tudo isso, ao meu ver, é um conjunto que deve nos conduzir ao envio, né. Por quê? Porque o culto, o Marco, é o resultado disso tudo, eh, no sentido de dar vida à vida das pessoas, né. O culto ele não termina com o pós-lúdio,
A igreja precisa ter essa compreensão. O culto, o que nós terminamos ali é um serviço religioso de alguns minutos, mas o culto ele deve ter a sua continuidade no nosso dia a dia, né, naquilo que eu faço no dia a dia, naquilo que você faz, nas atividades, seja da família, no profissional, né, e isso, ele é a liturgia da vida, É. né. Nós praticamos e cultuamos a Deus no nosso cotidiano. Isso, combate essa ideia de que eu vou à igreja, né, participo do culto, das atividades ali de de final de semana e depois fecho um parêntese. É, cumpriu serviço religioso Exatamente. e durante o dia, daí dia a dia, daí com os meus afazeres, meu trabalho É outra é realidade. outra realidade, né. Eu tenho comigo, Silas, que, né, e já preguei, já falei sobre isso também, que, se a sua vida não é um culto a Deus, né, muitas vezes não vai ser ali no templo que será um culto a Deus. Ou seja, Perfeito. se você não encontra Deus no seu dia a dia, muitas vezes você não vai encontrar também ali no templo, né. Exatamente. Pode ser uma experiência religiosa, né, que vai te emocionar, né, mas não vai passar disso, porque isso não tem algo que encarne, né, que leva para o seu dia a dia, desse compromisso com Deus, esse serviço a Deus, né, ou seja, o culto para mim é uma celebração, Sim, né, exatamente. na qual a liturgia, vamos pensar nessas partes da liturgia, nos conduz a nessa celebração a Deus, esse serviço a Deus, essa adoração a Deus, mas se eu não vivi isso no meu dia a dia, Ah, ali na hora não vai ser. não, não. E é por isso que, quando nós estudamos, por exemplo, culto e liturgia, né, que é uma das nossas disciplinas aqui, né, nós sempre procuramos enfatizar a coerência entre as partes. Uma não pode sobrepor a outra, Sim, né. Se nós temos a construção litúrgica centralizada na palavra de Deus, né, nós precisamos compreender que toda a nossa estrutura litúrgica deve ter uma sequência, né, lógica. E isso traz o quê? Traz essa coerência, porque quando um ato sobrepõe o outro, nós empobrecemos a liturgia, né. E aqui é impossível não fazer uma observação, né, muitas vezes nós percebemos isso, explora-se muito uma parte, como por exemplo, o louvor, né, em detrimento, às vezes até da palavra. é, sim. Eu acho que até essa expressão louvor também, ela é banalizada, né, porque parece que louvor é só aquele momento de cântico, né, e sendo que louvor a Deus é mais do que isso, né. Exatamente. Daí a importância de, eh, explorar temas como, por exemplo, qual a diferença entre cantar e louvar, Sim, né. O louvor na Bíblia tem um sentido muito mais amplo, né, que passa inclusive, pela própria adoração, pela própria confissão. exatamente, exatamente. Silas, que legal, nós temos muita coisa para falar sobre a tradição, né, reformada, sobre a teologia reformada, mas vai ficar para um próximo Fatipcast, né, inclusive falar sobre as confissões, as várias confissões de fé que existem aí, que seria interessante, né, como já citamos aí o livro de confissões que nós Uhum. temos para download lá no site da IPI, né, que é www.ipib.org, né, você pode ali encontrar no setor de downloads ali esse livro de confissões. Eu acho que seria legal a gente conversar sobre isso, conversar sobre a importância da teologia reformada também, pra nossa sociedade, para os dias de hoje, Sem não dúvida. é, para a questão, né, do engajamento na questão da justiça social, né, eu acho que a teologia reformada tem muito Muito. a contribuir nessa realidade, nesse debate, né, mas isso vai ficar, né, para um outro momento, né. Então você que, está aí nos assistindo, ouvindo, né, pelo YouTube ou nas plataformas digitais, né, que você,
né, possa ter gostado desse bate-papo. Eu acho que foi bastante esclarecedor em muitos temas. Claro que o tempo ele é pequeno para esgotar este assunto ou mesmo os temas que aqui já foram abordados, mas eu creio que dá para você ter uma noção da teologia, reformada e a partir disso você também pesquisar, você ir atrás, né, e quem sabe você se matricular aqui na FATIP para estudar, né, a teologia reformada e ter o professor Silas como seu professor, né. E eu queria lembrar você o seguinte, lembrar não, dar uma informação para você, né, que nós estamos lançando um curso de extensão que foi feito pelo, né, o professor Vitor, que ele fala sobre a Confissão de Fé de Westminster, apresentando a Confissão de Fé de Westminster. Para você que não conhece, terá a oportunidade, é um curso aí rápido de 40 horas, né, portanto você também não vai ter tudo ali da confissão, mas vai ter um panorama geral da Confissão de Fé de Westminster, então vale a pena, a gente vai estar, quando for lançado, divulgando aí para você. Então Silas, obrigado, né, mais uma vez, estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado, privilégio e oportunidade de discutirmos um tema tão importante, como você disse, amplo, né? Há Sim. tantas outras coisas que com certeza estão debaixo desse grande guarda-chuva da teologia reformada, né? Mas a minha gratidão pelo convite. Amém, amém. E quando a gente fala na teologia reformada, e o nosso propósito aqui não é menosprezar outras teologias, outras tradições, mas é enfatizar aquilo que nós cremos, né, e aquilo que nos conduz enquanto igreja presbiteriana independente, enquanto FATIP, Faculdade de Teologia de São Paulo, da Igreja Presbiteriana Independente. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, a igreja na qual você pertence e até o próximo FATIPcast. Um grande abraço.